Fala galera do meu canal, estamos aqui hoje para gravar um conteúdo muito bacana. Tô aqui com essa linda, maravilhosa Aline Antiqueira, que também, como eu, produz muito conteúdo aí para vocês, mulherada. É atleta também, já fiquei sabendo que vai retornar aos palcos. Então hoje a gente vai fazer aquele bate-papo, vou perguntar muitas coisas para ela aqui, que eu tenho certeza que vocês vão querer saber. Então não sai daí, aproveita já antes de continuar aqui, se inscreve no canal, deixa aquele like, deixa aquele comentário, vamos fortalecer, mulherada. Vocês querem, nós queremos ganhar espaço nesse mercado, a gente precisa apoiar uma outra, então já deixa o like aí, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e deixa um comentário bacana pra gente aqui. É isso aí, prazer galera, bora lá responder essas perguntinhas aí. Então vamos começar aqui nosso bate-papo aqui com a Aline. Vou perguntar para ela algumas coisas. Mas antes, posso fazer a primeira pergunta? Posso fazer? Você como a nossa rainha wellness, né? Eu que vou estar voltando agora aos palcos. Qual que é o melhor ciclo para eu fazer? O melhor Me ajuda. Já, Aline? Já, de não, cara? de cara nesse assunto, vamos esperar, né? Vamos esperar mais um pouquinho. A gente vai falar sobre isso, porque é um assunto polêmico, Toda mulher quer saber. importantíssimo, tá? Eu acho que muito pela conscientização. Então não sai do vídeo que a gente vai falar. Vamos falar sobre hormônios. Onde vamos encontrar sim. uma bolante de qualidade. Mas antes, né, vamos começar aqui. Para quem não conhece a Aline. Aline, primeiro, com quantos anos você começou a frequentar academia ou o que te levou a frequentar academia? Como é que tu era antes de entrar na academia? Olha, o que me levou a entrar na academia é até meio engraçado, né? Mas eu acredito que tem muitas mulheres que vão se identificar. Mesmo que a gente esteja aí em 2022, ainda ouço casos desse tipo que você vai entender. Quando eu tinha 15 anos, comecei a namorar. O primeiro namoradinho, né? Nunca tinha treinado, sempre gostei de esportes, mas nunca tinha treinado. Fazia outros esportes. Jogava futebol, handball, vôlei, mas nunca tinha treinado mesmo musculação. E aí com 15 anos eu comecei a namorar, um carinha meio fortinho assim. E aí eu falei, nossa, interessante, quero treinar. Ele não deixou. Não deixou? Não deixou. Com essa palavra, não vai treinar, porque nananana. Mas depois, ao decorrer do relacionamento, eu vi que era porque ele fazia muita coisa errada e não queria que eu descobrisse na academia, entendeu? Sim. O que aconteceu? Larguei dele depois de um ano. O que eu fiz pra pirraçar? Comecei a treinar na academia. Comecei a treinar. E aí uma mulher ferida, uma mulher traída. Uma carga como ninguém mais. Uma mulher corna, gente, traída, passada pra trás. Aí eu criei combustível, falei, não, vou começar a treinar e me apaixonei. E aí desde os 15 anos, obviamente, que não com o conhecimento que eu tenho hoje, né, que eu acho que é aquele começo que todo mundo já fez, de querer treinar perna todo dia, de treinar errado, de não ter profissionais que nos orientassem. Exatamente. Que é bem complicado. Eu ia perguntar pra ti, você era magra ou você era mais cheinha? Eu era bem magrinha. Depois eu vou, inclusive, pedir pro RD colocar uma foto aqui pro pessoal ver. Magrinha. Eu, inclusive, quando eu comecei a treinar, eu tava meio que numa fase que não era uma anorexia, uma bulimia, mas eu tava partindo por esse lado. Aí eu não queria comer, se eu comia muito, forçava pra colocar pra fora. E o meu caso foi o contrário, eu comecei a namorar o Wander antes de entrar na academia, então com 16 anos, 16 para 17 anos. Então eu tive uma má apresentação da musculação no início. Como foi pra vocês? Olha, não foi muito diferente disso, porque também eu sou de Limeira, né? E lá eu acredito que quanto mais interior é mais difícil ter... primeiro que a academia que eu comecei a fazer era uma academia bem de bairro, assim, bem simplesinha. E aí tinha um professor que na verdade não era professor, meio que era o dono da academia, mas não tinha formação, sabe aquela coisa que ia meio toda errada? E aí também, perguntava, eu sempre fui muito curiosa, só que naquela época não tinha YouTube, que nem tem agora. Não tinha profissionais igual a gente não que tinha YouTube, faz tudo na internet. Não tinha Facebook, não tinha, era as pedras, bem, era o caminho das pedras. Se a gente quisesse, eu lembro que eu ficava observando quem treinava para aprender o exercício. Então, por exemplo, tinha sempre aquelas mulheres mais experientes, eu olhava assim, eu tinha 15 anos, eu olhava e falava, bom, é daquele jeito que faz. E olha só, numa dessa eu podia estar vendo uma pessoa que nem estava fazendo certo, mas treinava, eu lembro que eu fazia extensora todo dia, porque eu achava que a minha coxa ia crescer todo dia. Então eu chegava,
fazia extensora, alguns aparelhos de perna, aí no outro dia eu fazia extensora e fazia uns exercícios para superior, mas também comecei a fazer jump, inclusive eu dei aula de jump depois que eu me formei há alguns anos. Também fui para as aulas coletivas, só que daí eu fazia do meu jeito a musculação, sempre eu ia no horário mais tarde, lá para 6, 7 horas, a academia estava cheia, não tinha professor para dar atenção, quando dava atenção era daquele jeito, explicava uma vez e saía, e daí você não, às vezes fazia tudo errado. E nunca consegui ter uma parceira de treino, que toda amiga que começava comigo parava. Não aguentava o treino. Tanto que eu acostumei a treinar sozinha. Hoje, assim, eu não tenho uma parceira de treino fixa. Eu tenho alguma amiga que fala, amiga, consigo treinar com você hoje, sei lá, sábado, consigo treinar com você, mas horário fixo eu não tenho. Mas foi bom, porque eu aprendi também a treinar sozinha. Tem gente que depende de ter alguém, né? Hoje, às vezes, de treinar personal, acho que não vai ter resultado. Eu aprendi a treinar sozinha a minha vida inteira. E funciona. Mas esse começo foi bem difícil. Aí depois que eu fui começando a entender, que aí sempre treinei com meninos, eu tinha amigos, que hoje tem até um amigo que é atleta, que é o Lê Pérez, beijo Lê se estiver assistindo, que eu comecei a treinar com ele lá atrás, porque eu gostava de treinar pesado, não tinha amiga que treinasse junto, e aí, por exemplo, treino de perna, eu só fazia com os meninos. Eu sempre treinava com os meninos mais fortes. Os meninos eram mais fracos um pouco, né? Mas esse começo realmente é muito difícil, tanto que assim, uma das coisas que me inspirou a me tornar a profissional que eu sou hoje foi a não ser esse tipo de profissional. Isso, era isso que eu queria te perguntar, porque isso aconteceu exatamente comigo. Né? Depois que eu fui entender, né, tudo passando um tempo ali, né, que eu fui entender o que estava acontecendo, por que era assim, se isso era o normal, né? Sim. E eu fiquei 3 meses nessa academia e depois eu troquei de academia porque eu entendi que, na verdade, o Vander falava pra mim, você precisa fazer musculação. Ele já treinava, né? Só que ele treinava na academia totalmente diferente, no outro lado da cidade, que não tinha como eu ir lá naquela academia dele. E aí, foi passando o tempo, eu troquei de academia. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until